Olá, pessoal, bem-vindos à segunda aula de Genética e Melhoramento Animal. Eu sou a professora Bruna e hoje vamos falar sobre genética básica e genética moderna, e principalmente sobre fatores de herança monogênica. Então, a gente vai ter uma conversa aí sobre o que são as bases da genética, né, e para que elas existem, como que foi pensada, idealizada e descoberta a genética que hoje a gente aplica dentro do melhoramento animal. Então, inicialmente, do que se trata a genética? Então, genética é o que a gente vai estudar para identificar quais são os genes, para identificar como ocorre a transmissão de características para as gerações futuras, ou seja, de como acontece a hereditariedade, como que uma característica do pai e da mãe vai passar para sua prole, para sua F1, para sua F2, né? Então, seus filhotes de grau 1, filhotes de grau 2, né? Para que as características vão caminhando entre a árvore genealógica. E também para que a gente, quando identifique uma característica, a gente saiba reconhecer de onde ela veio, de onde ela surgiu. Né? Então, através dos graus de parentesco, pai, mãe, pai, avós, filhotes, F1, F2, etc. E tal. Então, a genética, o considerado pai da genética é o Mendel, que é esse carinha que está na tela aí de vocês, de óculos, assim, né? Meio cabreiro e tal. O Mendel era um monge, morava num mosteiro, e ali ele começou a trabalhar no seu quintal, inicialmente com ervilhas. Ele começou a avaliar as ervilhas, e a partir dessa avaliação ele descobriu, ele observou, ele estudou, ele levantou dados e conseguiu levantar uma tese sobre os fundamentos da hereditariedade, ou seja, como que as características passam dos pais para os filhos, né? Isso aconteceu lá nos anos de 1800 e bolinha, ok? Depois, em 1900 e bolinha, nós temos a era da genética moderna, onde já começou-se a ter equipamentos que revolucionaram a ciência e conseguiram trazer, então, uma melhor avaliação, uma maior precisão na avaliação do DNA. E nesse momento identificou-se que o DNA era composto por algumas proteínas que tinham funções específicas no organismo que traziam também características especiais para o organismo, ok? Então a genética ela se divide nesses dois grandes momentos, na genética clássica, aquela de Mendel que descobriu a hereditariedade, que características passam dos pais para os filhos, e depois a genética moderna, onde a gente consegue avaliar o DNA, identificar que proteínas estão previstas no DNA para entender algumas questões do organismo, algumas avaliações de fenótipos, ou seja, de características no organismo dos animais. Vamos começar nosso estudo então por Mendel, né, na genética clássica. O que o Mendel fez? Ele tinha no quintal do mosteiro onde ele vivia plantado algumas variedades de ervilhas, de pé de ervilha, a planta, né, a ervilha que a gente conhece e que a gente utiliza até hoje. Essas ervilhas, ele tinha qualidades diferentes dela. Tinha algumas que tinham semente rugosas, outras semente lisas. Tinha algumas ervilhas que eram amareladas, outras eram esverdeadas. Antes de realmente ter a semente de ervilha, a florescência, algumas espécies traziam a cor arroxeada, outras pés de ervilhas eram brancos, né? E também existia uma diferença na composição da vagem e no tamanho dos pés das ervilhas, né? Tinham pés que eram mais altos, mais baixos, tinham flores que ficavam mais no meio do caule, outras mais no terminal do caule e assim por diante. Então Mendel começou a observar que aqueles pés eles eram diferentes entre si e que quando acontecia autofecundação, ou seja, quando o mesmo pé de ervilha se autofecundava, ou seja, né, tinha uma reprodução a partir da sua própria muda, as filhas desse pé ou os filhos desse pé vinham com as mesmas características do pé. Né? Então o Mendel destacou 7 características a serem avaliadas nos pés da ervilha. E o que ele começou a fazer? Além de observar a autofecundação dos pés de ervilha, ele também começou a polinizar um pé de ervilha em outro pé de ervilha. Ou seja, ele começou a fazer cruzamentos genéticos entre os pés de ervilha. E o que ele identificou com tudo isso? Que quando existia a autofecundação, ou seja, quando o pé de ervilha reproduzia sua própria genética, o filho, a filha, vinha igual ao pé de origem.
idêntico, características idênticas. Mas que quando existia fertilização com outro tipo genético, com uma outra variação da ervilha, que tinham características que seguiam as condições do pé pai e características que seguiam as condições do pé mãe. Então, Mendel descobriu nesse momento que existiam indivíduos que eram puros, né, que não existiam alteração genética, e existiam indivíduos híbridos, ou seja, aqueles que eram misturados geneticamente, traziam características do pai e características da mãe. Um dos principais estudos de Mendel em relação aos pés da ervilha foi em relação à floração da ervilha. Existiam pés que tinham a flor branca e existiam pés que tinham a flor roxa. Os pés que tinham a flor branca, quando se autofecundavam, só davam flores brancas. E os pés que tinham flor roxa, quando se autofecundavam, só davam flores roxas. Foi aí então que Mendel decidiu fazer uma inversão, fez uma troca e fez uma fecundação cruzada, o que ele chamou os filhos dessa fecundação de híbridos, ou seja, um pouco de um pouco de outro, né? Quando ele fez esse tipo de cruzamento, ele percebeu que as flores provenientes do cruzamento vieram todas roxas. Olha que interessante. Aonde ficou a característica branca disso tudo, né? Nesse momento, Mendel percebeu o quê? Que parte da característica vinha de um dos lados mais fortes do cruzamento. Nesse caso, a flor roxa era mais forte do que a cor branca. Inicialmente, na cabeça de Mendel, a cor branca tinha desaparecido. Não haveria mais cores brancas. Porém, quando ele pegou o F1, ou seja, a primeira geração de híbridos, e cruzou entre si, voltou a aparecer flores brancas. Então, o que Mendel sacou nesse momento? Que aquela característica da flor branca no F1 ficou só escondida. Ela tinha ficado guardada em algum lugar. E que na geração do F2 essa característica branca voltou a aparecer. Assim como os avós, que tinham tanto puro de origem roxo quanto puro de origem branco. A característica branca retornou, voltou a aparecer. Nesse momento, Mendel teve uma segunda sacada. Se voltou a aparecer, é porque não sumiu, estava só guardado. Nesse caso, Mendel entendeu que geneticamente existe sempre duas características, uma que se expressa mais do que a outra. Uma característica fica guardada, porém a outra pode ser dominante. Nesse momento, ele deu alguns nomes aí às estruturas que a gente carrega até hoje. Então, essas características, né, Mendel chamou de alelos. Por ser determinado por alelos, a gente usa a letra A para representar, né? Então, a alelo dominante é aquele que usa a letra maiúscula, ou seja, aquele que domina sua característica sobre um recessivo. Consequentemente, o demais será o alelo recessivo. Assim, nós representamos na genética os alelos, alelo dominante e alelo recessivo, ou seja, azão e azinho. Mas também existem indivíduos que carregam tanto alelos dominantes quanto recessivos. Esses indivíduos são os indivíduos híbridos, ou seja, eles não são puros. O que seria um indivíduo puro? Azão, azão. O que seria um indivíduo puro recessivo? Azinho, azinho. O indivíduo que carrega azão, azinho é conhecido como indivíduo híbrido, ok? Aqui na genética, a gente também trata esses indivíduos como homozigoto e heterozigoto. Nós damos alguns nomes específicos. Então, homozigoto dominante é aquele que homo significa igual, homozigoto tem o mesmo tipo, mesma qualidade de característica. Então, no caso, um homozigoto dominante seria o indivíduo azão, azão. Os alelos são iguais e são dominantes. Provavelmente dominantes é outra característica. Nós temos os homozigotos recessivos. Homozigoto é igual, recessivo é aquele que pode se esconder. Seriam as letras minúsculas representadas por azinho, azinho. E também temos indivíduos heterozigotos. O que é hétero? Hétero significa diferente. Consequentemente, são os indivíduos que carregam as letras azão, azinho. O azão representa a característica estudada. Por exemplo, aqui nesse caso, a cor da flor, né? E quando a gente fala que é heterozigoto, a gente diz que
ele traz duas possibilidades, dois tamanhos de letra, né? Dois tipos de colorações possíveis de serem representadas, tanto a roxa quanto a branca. Basta agora uma dominar sobre a outra, ok? Então, essa foi a sacada de Mendel. Ele entendeu que quando existe a cruza de indivíduos e a característica ou do pai ou da mãe sobressai, não quer dizer que a outra característica sumiu. Ela simplesmente pode estar guardada, mas que ela pode ser transmitida para uma próxima prole, que a gente chama de F2. Então, essa característica fica recessiva, guardadinha, mas pode ser transferida ainda geneticamente. Conclusão que o Mendel chegou, então, que um par de alelos, ou seja, um azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, expressa um gene. E o que é o gene? O gene é a condição da característica. Nesse caso do exemplo anterior, o gene aqui é a cor da pétala da flor. Então, precisa de um par de alelos para representar um gene. Não um único, mas sempre dois. Um que vai ser dominante ao outro, o outro vai ser guardadinho recessivo, né? Ou seja, apenas um gene é necessário para expressar uma característica. Aqui está a grande diferença da genética clássica para a genética moderna. Depois, mais tarde, os cientistas descobriram que tem características, que tem expressões gênicas que dependem de mais genes do que de um só. Naquele momento, em 1800 e bolinha, Mendel entendeu que cada característica do ser humano tinha um alelo responsável por ele. Hoje a gente sabe que pode ter vários alelos responsáveis por uma única característica. A gente vai estudar isso melhor no decorrer da aula. Então vamos entender isso. Aonde que fica essa característica? Onde que fica esse alelo? Então, esses alelos que podem ser dominantes ou recessivos, que são representados por letras, eles estão guardados na fita do DNA. Aquelas proteínas, adenina, guanina, citosina, timina, a combinação delas formam ácidos nucleicos, né, parte do DNA, que vão compor proteínas que vão se expressar no organismo do indivíduo. Geneticamente, ou seja, genotipicamente, agora mais um termo, genotipicamente, o indivíduo expressa a condição, por exemplo, azão-azão. Esse azão-azão vai liberar proteínas no organismo que vai demonstrar uma característica, que a gente chama na genética de fenótipo. Então, genotipicamente, ele é azão-azão. Fenotipicamente, isso mostra, por exemplo, a cor roxa, né? Genotipicamente, o indivíduo é azinho-azinho. Fenotipicamente, ele demonstra a cor branca. Ou ainda, genotipicamente, o indivíduo é um heterozigoto, ou seja, carrega azão-azinho. Fenotipicamente, o azão é dominante sobre o azinho, ou seja, por mais que o indivíduo seja heterozigoto, ele acaba também demonstrando a cor roxa. Perceba que para o indivíduo ser, né, no caso das flores que a gente mostrou anteriormente, para o indivíduo ser da cor roxa, ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Basta que ele tenha um dos alelos azão, que é dominante ao alelo azinho, que seria o recessivo, que ele vai expressar a cor roxa. Mas o que a gente tem que compreender é que sempre uma característica vem formada por, no mínimo, dois alelos, sempre em parzinho. Vamos agora para um exemplo um pouquinho mais prático. Vamos falar de joaninhas. Vamos considerar que exista uma joaninha que fenotipicamente é vermelha e genotipicamente ela é identificada como homozigoto dominante. O que significa homozigoto dominante? Que as letras são iguais, homo é igual, então letras iguais, e dominante, que domina sobre uma outra condição. Nesse caso, representada pela letra maiúscula. E que exista uma outra joaninha da cor azul, fenotipicamente azul, porém genotipicamente conhecida como homozigota recessiva, ou seja, homozigoto, letras iguais, recessivo minúsculo. Azul seria azinho, azinho. Digamos que a joaninha vermelha cruze com a joaninha azul. Veja bem, a joaninha vermelha, os filhotes delas vão ter que ter algo do pai, algo da mãe, algo de uma, algo de outra. A joaninha vermelha só pode dar azão. Ela não tem outra coisa a oferecer. E a joaninha azul só pode dar azinho. Ela também não tem outra coisa a oferecer. Consequentemente,
todos os filhotes dessas duas joaninhas vão ser genotipicamente azão, azinho. 100% dos filhotes serão azão, azinho, porque a combinação gênica entre pai e mãe só permite a configuração de azão, azinho. É isso que a gente chama de F1, ou seja, os filhos da primeira geração, né? A primeira prole do casal, filhos da primeira geração. Se os filhos da primeira geração, que a gente já sabe que são azão, azinho, cruzarem entre si, ou seja, um filhote azão, azinho, cruzar com outro filhote azão, azinho, nós vamos ter uma condição um pouco diferente de possibilidades de filhotes. É esse quadro que está no canto aí da tela para vocês. Então, diz lá, azão, azinho vezes azão, azinho. Quais as possibilidades? Então, na parte superior da tabela está um indivíduo, digamos o pai, e na coluna lateral está a mãe, né? O pai pode fornecer azão, azinho. A mãe pode fornecer azão, azinho. Qual é a combinação entre os filhotes? Então, no primeiro quadrado, nós temos a possibilidade de azão junto com azão. Forma um indivíduo azão, azão. Na sequência, nós temos a possibilidade de um indivíduo azão com azinho. Forma um indivíduo azão, azinho. Na linha de baixo, nós temos a possibilidade do indivíduo azão com azinho. Azão, azinho. E, por último, o indivíduo azinho, azinho. Vai formar um indivíduo homozigoto recessivo, denominado azinho, azinho. Veja que a prole F2, ela tem indivíduos bem diferentes. Ela pode ter 25% da prole sendo homozigoto dominante, ou seja, azão, azão. 50% da prole sendo heterozigota, ou seja, azão, azinho. E outros 25% da prole sendo homozigoto recessivo, ou seja, azinho, azinho. Claro que as cores vão ser determinadas por esse fator. Consequentemente, é possível prever aí o que será a F2 do casal parental de joaninha vermelha com joaninha azul. Agora vem uma pergunta bem importante. Uma brincadeira. Considerando um gato e uma gata, um gato preto com uma gata branca, né? Esse casal aí que tá nesse coração muito apaixonado, pergunto a vocês, que cor ou que cores seriam os filhotes desse casal? Vou dar algumas sugestões. Aqui embaixo tem 4 sugestões. Esses filhotes podem ser pretos, os filhotes como o pai. Os filhotes podem ser brancos como a mãe. De repente, os filhotes podem nascer cinza, uma mistura do pai e da mãe. Mas também os filhotes podem nascer malhadinhos, ou seja, um pouquinho da mãe com um pouquinho do pai. O que vai determinar como vai acontecer a miscelância de genes, tanto do pai quanto da mãe? Aí fica a pergunta para vocês. Vamos ver agora na sequência como isso acontece. Sempre que ocorre um cruzamento, dentro dos princípios da herança monogênica, ou seja, quando uma característica só depende de um gene, né? Pode acontecer alguns fenômenos. Dentre esses fenômenos, eu destaquei 7 aqui para vocês. São os 7 gerais aí. Inicialmente, um cruzamento, ele pode ter alelos que se comportem na forma de dominância completa. O que significa dominância completa? Quando o gene que é dominante, ou seja, aquele de letra maiúscula, é muito dominante e abafa, exclui, elimina as características do gene recessivo, ok? Então, um exemplo aqui é o exemplo do albinismo. Um indivíduo, por exemplo, que é azão, azão, não é albino. Um indivíduo que é azão, azinho, o azinho é uma condição de albinismo. Mas o que acontece? O azão, que é super dominante, mascara o azinho, não deixa o azinho aparecer. Nessa condição, o indivíduo, ele carrega, ele é portador do gene do albinismo, mas não é albino. É considerado, entre aspas, normal. Já o indivíduo que é azinho, azinho, esse sim vai mostrar, né, vai evidenciar fenotipicamente a condição de albino, de coloração albino. Veja bem, quando a gente fala em dominância completa, a gente está falando que a letra maiúscula domina a letra minúscula, ou seja, quem manda na característica que fenotipicamente vai ser visível, vai ser a letra maiúscula.
Um pouquinho diferente da dominância incompleta. O que significa dominância incompleta? Que quando nós tivermos um item com uma letra maiúscula e uma letra minúscula e um indivíduo heterozigoto, as características vão se mesclar, vão se misturar. A gente consegue ver isso muito bem em cor de flores. Por exemplo, considere que azão, ou seja, o extremo dominante, é da cor vermelha. E o azinho, que é o extremo recessivo, é da cor branca. Se fosse dominância completa, o indivíduo azinho seria vermelho com toda certeza. Mas quando a dominância é incompleta, ou seja, não existe domínio entre essas duas letras, maiúsculo e minúsculo, simplesmente elas são gráficas representativas, mas não existe um domínio, elas se misturam para formar o indivíduo. Então, nós vamos ter flores cor-de-rosa. É a mistura do branco com o vermelho. As características se mesclam, se misturam para fazer o indivíduo heterozigoto. Então, aquele que carrega tanto um genótipo azão, um alelo azão quanto alelo azinho, vão ter as características mescladas, ok? Nós também temos a condição de codominância, ou seja, quando tanto azão quanto azinho são muito dominantes e os dois querem aparecer, mas sem se misturar. Nesse caso, não vai haver uma mescla nas cores, mas sim os dois aparentes aparecendo no fenótipo do indivíduo. Essa é uma condição que a gente vê em alguns tipos de bovinos. Eu trago aqui o exemplo do Shorton, que é um bovino que pode ter animais da cor vermelha, animais da cor branca, e quando esses indivíduos cruzam entre si, a gente vê tanto o filhote vermelho com branco quanto branco com vermelho. Ou seja, as duas características aparecem, mas elas não se misturam. As duas são muito fortes para isso. A gente chama isso de um genótipo com codominância. Os dois dominam, os dois prevalecem, não se misturam, mas os dois estão presentes no fenótipo do indivíduo. Nós também temos a possibilidade de trabalhar com alelos múltiplos, quando existe mais de uma possibilidade do que azão e azinho. Poderia ser A1, A2, A3, A4, A5, etc. e tal. Um sempre vai ser mais dominante do que o outro. A gente vê isso em pelagem de coelho, né? Então, nos coelhos a gente vê pelo menos 4 pelagens diferentes, que é a pelagem selvagem, chinchila, himalaia e agouti, que a gente chama de albino também, sendo que a selvagem é a mais dominante que todas. Então, se o indivíduo for cesão, ele com certeza terá pelagem selvagem, aquela meio parda, parecendo uma lebre. Se o indivíduo for cesão, CCH, ele também vai ser selvagem, ou seja, qualquer indivíduo que tenha o cesão ali, solteiro, mais dominante, vai ser da coloração selvagem. Só não vai ser da coloração selvagem se não tivesse alelo cesão. A próxima mais forte é a coloração de chinchila, né, que é aquele acinzentado, meio prateado. Então, a gente vê essa coloração sendo representada por CCH. Depois vem a condição de Himalaia, que é CH, que é o indivíduo cinza bem claro, né, trazendo algumas manchinhas, e depois o CAzinho, que é albino, ou seja, mais fraco de todos. Ou seja, o indivíduo só vai ser albino efetivamente se genotipicamente ele for CAzinho, né? Então, totalmente recessivo. Caso tenha qualquer outro tipo de C, vai predominar a cor do outro tipo de C. Também temos as combinações, os fenótipos que estão relacionados aos cromossomos X e Y. A gente chama eles de ligados ao sexo ou restrito ao sexo. Quando carrega-se junto ao cromossomo X, a gente chama de ligado ao sexo, tanto porque fêmeas quanto machos possuem o cromossomo X. Então, vai estar ligado a ter 2X ou 1X que contém aquela característica que possa trazer alguma condição expressiva diferente. Agora, quando é ligado ao Y, só o macho pode ter, então é mais restritivo. A gente chama de gene restrito ao sexo, quando está ligado ao cromossomo Y. Então, vamos a 2 exemplos aqui. Doenças ligadas ao cromossomo X. Então, tanto a hemofilia como o daltonismo está ligado ao cromossomo X. De novo, mulheres podem ter o cromossomo X, homens podem ter o cromossomo X,
Então, tanto homens quanto mulheres podem apresentar hemofilia ou daltonismo. Lembrando que hemofilia é a dificuldade de cicatrização sanguínea, sangra e não cicatriza, e o daltonismo é uma alteração na cromatina que reconhece cores e algumas cores não são visualizadas pelo indivíduo, ok? Então, veja bem que para expressar uma doença, obrigatoriamente a mulher tem que ter 2X que carregam o gene da doença e o homem tem que ter 1X que carrega o gene da doença. Ou seja, né, para o homem é mais fácil adquirir essas doenças do que para a mulher, geneticamente falando. Quando a gene está restrito ao cromossomo Y, aí somente os homens podem apresentar a doença. A mulher ela não pode nem ser portadora, porque a mulher não carrega o cromossomo Y, ok? Então, eu dei aqui de exemplo a hipertricose, que é o aumento do crescimento de pelos nas orelhas, só acontece em homens, porque está efetivamente ligado ao cromossomo Y. E nesse caso, se o pai tem a doença, consequentemente o filho também terá, porque o cromossomo Y do pai é aquele compartilhado com o filho que vai carregar a doença, ok? E por fim, existem genes letais. O que são genes letais? São genes que quando se encontram, principalmente na posição de homozigose recessiva, fazem com que o indivíduo morra. Ou seja, a gente observa em algumas ninhadas de diversos tipos de filhotes que, porventura, a ninhada nasce, logo na seguida os filhotes morrem, ou com um mês de vida morre, 2 meses de vida morre, ou até mesmo 1 ano de idade, 1 ano e meio, os filhotes morrem. Isso porque eles carregam geneticamente um cromossomo que limita o tempo de vida desses indivíduos, né? Mas esse cromossomo ele só vai se apresentar fenotipicamente se ele tiver em homozigose recessiva, ou seja, o indivíduo precisa ser recessivo, ter os dois, as duas características em minúsculo, né, para apresentar a característica de morte. Isso é uma condição, por exemplo, que eu coloquei ali, que acontecem com pelagem de camundongo. Se o camundongo carrega o alelo cesão, ele vai expressar a cor cinza. Se o camundongo carrega o alelo cesão, cesinho, ele vai expressar a cor amarela. E alguns camundongos que apresentam-se albinos, cesinho, podem nascer mortos, né? Então, eles estão carregando o gene da letalidade, tanto trazido geneticamente pelo pai quanto pela mãe. Um vem do pai e um vem da mãe. Então, nesse caso, tanto o pai quanto a mãe são portadores do gene da letalidade e acabam tendo filhos que morrem, ok? Então, que cor serão os filhos desse casal? Dentro das condições da herança monogênica, nós já vimos aí que existem questões de dominância, codominância, não dominância, né? Então, vamos trabalhar agora com possibilidades. Se a coloração dos pelos for uma característica dominante e o alelo dominante é da cor preta, que cor seriam os filhotes? Então, vamos considerar que se o gato é preto, ele tem um alelo dominante. Então, tanto azão quanto azão-azinho dariam a cor do gato, a coloração preta. Enquanto a gata, para ser branca, ela não pode ter letra maiúscula, ela não pode ter gene dominante, só gene recessivo. Então, ela teria que ser o azinho. Veja bem que tem duas possibilidades de genótipo para o gato. Consequentemente, a gente fez duas tabelas, uma em cima e uma embaixo, para representar essas possibilidades. Na primeira tabela, na primeira linha, nós temos azão, que representa o gato preto. E na primeira coluna, azinho, que representa a gata branca. A combinação entre as letras, né, sempre darão 100% a combinação de azão-azinho. Óbvio, pois se o gato só tem letras maiúsculas a oferecer e a fêmea só tem letra minúscula a oferecer, consequentemente os filhotes terão uma letra maiúscula, uma letra minúscula. E 100% desses filhotes terão o genótipo azão-azinho. Azão-azinho, como azão é dominante, representando a cor preta, neste caso, 100% dos filhotes terão a cor preta. Já no segundo caso, se o macho for um heterozigoto, ou seja, trazer geneticamente a condição de azão-azinho, a combinação gênica entre macho e fêmea nos revela que 50% dos filhotes serão azão-azinho. Isso quer dizer,
tem uma letra maiúscula que deixa a cor preta. Então, 50% dos filhotes serão pretos. Porém, os outros 50% serão brancos. Por quê? Porque o pai tem um asinho a oferecer e a mãe também tem um asinho a oferecer, né? Isso se repete em 50% dos filhotes. Então, existe a possibilidade deste casal preto e branco ter metade dos filhotes pretos e metade dos filhotes brancos. Bom, se a condição for um pouquinho inversa, se a coloração for dominante, porém o alelo dominante for branco, a história se repete. Só que vai mudar é a característica do alelo dominante. Ou seja, no primeiro momento existe 100% de possibilidade de nascer gatos brancos e no segundo momento existe 50% da possibilidade de nascer gatos brancos e 50% da possibilidade de nascer gatos pretos. Igualzinho ao exemplo anterior, só mudando a cor dominante, ok? E se a coloração dos pelos for uma característica não dominante, ou que a gente chama de dominância incompleta, ou seja, nem o preto nem o branco, um sobressai perante o outro. Eles se mesclam. Consequentemente, a mistura de preto e branco é cinza, né? Com isso, a gente passa a entender que nem a mãe, nem o pai são heterozigotos, senão eles seriam cinza. A mãe é branca e o pai é preto. Consequentemente, eles são puros no sentido de ser homozigotos, um dominante, outro recessivo. Quando nós temos um casal dominante homozigoto, né? Dominante e recessivo cruzando, 100% dos filhotes passam a ser heterozigotos. Dá uma olhadinha no esquema. O pai só tem asão a oferecer. A mãe só tem asinho a oferecer. Consequentemente, todos os filhotes serão asão, asinho. Consequentemente, todos os filhotes desse casal, se a cor for uma cor de não dominância, todos os filhotes serão da cor cinza. E ainda, se a coloração dos pelos for uma característica com codominância. Lembram o que é codominância? Quando as duas cores, as duas características são tão fortes que as duas são dominantes. Elas não querem se misturar, mas as duas querem aparecer. Então, geneticamente, o indivíduo vem com um asão, vem com um asinho, os dois são dominantes, e fenotipicamente as duas cores aparecem, sem se misturar. Nesse caso, nós teríamos 100% dos filhotes malhados. Alguns malhados preto com branco, outros malhados branco com preto, mas 100% dos filhotes seriam malhados. Entenderam a diferença dessas relações das características? Essas características, muitas delas já foram estudadas há muito tempo, então a gente já consegue ter noção de qual característica é dominante, qual característica não tem dominância, qual característica tem codominância, ou seja, mais uma característica são dominantes. E isso a gente já consegue, através de artigos e livros, entender qual característica esperar da prole. No caso dos gatos, das cores dos filhos desse casal, tem uma questão bem importante. A gente já conhece e sabe que a coloração dos pelos em gatos é uma condição de herança poligênica. Meu Deus, professora, você só falou em herança monogênica até agora. Agora você me vem com poligênica. Poligênica quer dizer que não depende de um gene só. Ali estava brincando de asão, asinho, trabalhando o alelo A. Mas, na verdade, a cor do gato depende de pelo menos 2 genes. Então, a gente pode brincar com alelo A e alelo B. AB maiúsculo, AB minúsculo. É uma loucura que vem aí pela frente. Prepare, vem uma coisa forte aí, né? E ainda por cima, a cor do gato pode sim estar relacionada ao sexo do animal. Fêmeas podem trazer uma coloração que machos não conseguem alcançar. Tudo isso porque determinadas cores poligênicas, tem uma cor poligênica dentro da cartela de cores dos gatos, que é relacionada ao cromossomo X. E quando ela se apresenta 2 vezes, o indivíduo traz aquela coloração. Ok? Então, isso já cientificamente é conhecido, que a herança de pelo em gatos é poligênica, não depende de um gene só. Mas até agora a gente estudou ela como sendo um gene só para que vocês pegassem a ideia aí da coloração nos animais. Aproveitando o gancho dessa situação, já vou deixar para vocês uma pergunta de prova.
Quando for a semana de provas, essa pergunta estará lá, ok? Pergunta: gato tricolor ou laranja é sempre fêmea? Já ouviram falar disso? Já ouviram dizer que quando o gato tem 3 cores é tricolor, é gata, com certeza? Isso é verdade ou isso é mito? Se você já ouviu dizer isso, tire a tua dúvida se é verdade ou mito nesse artigo que está aqui embaixo, tá? Tem um artigo aqui embaixo, eu vou deixar para vocês no Class, para vocês lerem e tirarem a dúvida. Se você nunca ouviu falar sobre isso, está na hora de ouvir falar sobre isso. Leia o artigo também e responda essa pergunta. Eu vou abrir um Google Formulário com essa pergunta e espero a resposta de vocês. Contabiliza a presença dessa aula, a resposta de vocês é a nossa atividade dessa aula. Tem outras atividades mais em forma de gamificação, mas essa é uma das principais da aula de hoje, tá ok? Para fechar com chave de ouro, eu vou deixar para vocês agora um mapa mental a respeito da aula de hoje, elaborada pela Letícia Benício, que fala de herança monogênica, traz os principais temas que a gente conversou hoje, trazendo aí identificação de termos, alelo, o que é recessivo, o que é dominante, o que é homozigoto, heterozigoto, híbrido, puro, padrão, herança, etc., genótipo, fenótipo, etc. e tal. Ok? Então fica esse mapa mental aí para vocês relacionarem o estudo. Pessoal, bom estudo para vocês, boa leitura, boas atividades e até semana que vem.